anha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a Aisha, como nós falamos sobre a vida dela, é a pessoa mais amada para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso quando o homem perguntou ao profeta Muhammad, um de seus companheiros, dizendo para ele: qual a pessoa mais amada para ti? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse a Aisha. Aisha era uma das pessoas que mais citaram o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela está no quarto lugar, depois de Abi Huraira e Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, vem Aisha radiyallahu ta'ala anha, que ela citou 2210 hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como já tínhamos falado, e ela era uma das pessoas mais conhecedoras da religião, principalmente da jurisprudência. E assim, Abu Musa al-Ash'ari, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dizia que quando nós tínhamos dúvida de algum hadith ou de algo da jurisprudência, nós perguntávamos para a Aisha, e a Aisha já tinha conhecimento daquilo. A Aisha, citando esse hadith, ela disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo dia, entrou na sua casa e viu uma mulher que estava sentada com a Aisha. E ele perguntou: quem é essa? A Aisha, ela disse: essa é a fulana, e citou várias boas ações que ela praticava. Então a Aisha, ela citava que essa mulher, ela levanta durante as noites sem parar de rezar, e ela faz isso sem parar de fazer. Então ela citou várias boas ações, mas que eram bastante essas boas ações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: quer dizer que devem parar com isso, de fazerem coisas que a pessoa chega numa hora que ele não suporta mais ou não aguenta mais. E ele disse: vocês devem fazer as práticas daquilo que vocês conseguem permanecer nelas. E ele disse: eu juro que Allah subhanahu wa ta'ala, ele não deixará de escrever as boas ações até vocês, até que vocês deixem de fazer as práticas das boas ações. E ele disse, alayhi salatu wassalam, as melhores ações e mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala, aquelas que são permanentes, mesmo que elas forem poucas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina algo aqui, que além das obrigatórias, que vem a sunan, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos incentivou a fazermos. Essas sunan nós deveremos fazê-las de uma forma permanente, e por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dizia: as ações mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala, aquelas que são permanentes, mesmo que elas forem poucas. E a Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela dizia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando amava alguma boa ação, ele colocava em prática e não a deixava. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos incentiva aqui que as nossas boas ações sejam permanentes, mesmo que elas forem poucas, e que a pessoa não pode abusar nas adorações em relação às questões que são sunan, para que ele não canse, que a pessoa chega uma hora e ele para de fazer essas ações se ele fazer demasiadamente. Por isso que esse hadith nos incentiva a termos cautela em relação a sunan e fazermos coisas permanentes, mesmo que forem poucas. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.